Olá, pessoal! Vamos hoje dar continuidade ao Poder Judiciário. E a gente vai começar a aula de hoje falando sobre as garantias dos magistrados. Antes da gente entrar na análise da Constituição, eu queria que vocês tivessem muito claro na cabeça de vocês por que a Constituição trouxe essas garantias. Será que é só para criar um grupo super beneficiado no Brasil? Para que todo mundo queira fazer concurso para a magistratura? Claro que não. Os magistrados, eles possuem diversas garantias e essas garantias constitucionais são dadas exatamente para permitir a eles uma independência na sua análise, no seu julgamento. Se a gente não, ou se a Constituição não tivesse dado essas garantias, provavelmente os juízes ficariam inibidos, coagidos a julgar contrários ou contrárias às provas dos autos. Então, tudo que a gente for falar aqui de garantia dos magistrados vai ser exatamente para dar essa independência para eles. Quer ver? Presta bastante atenção como tudo faz sentido. Os juízes gozam das seguintes garantias. 1. Vitalicidade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, de sentença judicial transitado em julgado. Então, vamos lá. O que é a vitalicidade? A vitalicidade diz que o juiz, uma vez aprovado em concurso público, ele só vai ser destituído do seu cargo caso, no primeiro grau... Desculpa, gente, deixa eu só voltar aqui uma coisinha. A vitalicidade, ela só é garantida para o juiz do primeiro grau depois de 2 anos de exercício. Seria aqui aquele período de experiência, tá? Período probatório. E aí, para perder o cargo, o tribunal, antes desse período de 2 anos, tá? O tribunal, ele vai ter que decidir, é o tribunal que vai deferir, é o tribunal que vai determinar essa perda de função. Se eu estiver falando do juiz de primeiro grau. Para os outros juízes, só com sentença judicial transitado em julgado. Então vamos lá. Quando eu falo de vitalicidade, eu tenho 2 hipóteses, eu tenho 2 situações. A primeira delas é juiz de primeiro grau, enquanto não completa 2 anos. Se durante os 2 primeiros anos de atividade, o juiz de primeiro grau, seja ele de qual esfera for, federal, estadual, se for ele juiz do trabalho, o que quer que seja, se antes desse período ele fizer qualquer coisa que contraria as normas do Estatuto da Magistratura ou pratique qualquer crime, ele pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, julgado não, né? O Tribunal de Justiça pode decidir pela exclusão dele, então ele perde a vitalicidade. Ah, mas então é só juiz de primeiro grau que pode perder a vitalicidade? Não. Para os outros juízes, aí é a segunda hipótese. Ele vai perder a vitalicidade por sentença judicial transitado em julgado. Ok? A segunda garantia é a inamovibilidade. Gente, eu preciso ler devagar esse nome porque eu sempre me embolo. A inamovibilidade, o que é? O juiz, ele não pode ser removido, ele não pode ser substituído sem que ele peça. Como assim? Vamos pensar que um juiz de uma determinada comarca esteja julgando o filho do prefeito. Aí o prefeito, super influente, vai lá, mexe os pauzinhos e fala assim: não, esse juiz vai mudar para outra comarca, eu não quero ele. Não quero ele porque eu acho que ele está sendo muito duro com meu filho. Não pode, né, gente?
Ou o juiz de uma comarca, ou o juiz está pegando muito pesado com determinada parte. Ou é um juiz muito rigoroso. E a população simplesmente está querendo que ele saia dali, porque tá meio difícil lidar com ele. Aí começam a pressionar ele. Cara, pega mais leve, você tá dando umas penas muito pesadas. Coitado, o cara só tava, sei lá, fazendo uma bobagem ali. Diminui isso aí, isso é muito mão pesada. Se a população, se ele não tivesse essa garantia, a população poderia pressionar ou poderia obrigá-lo a mudar daquela comarca. Com a inamovibilidade, é só se ele pedir ou por motivo de interesse público. Ah, não, ele vai ser removido dessa localidade, vai para outra, porque na outra comarca a gente precisa de mais juízes. Ou porque teve um caso excepcional que o juiz se declarou suspeito, a gente vai ter que substituí-lo naquela comarca, então você que vai. Então, é só interesse público ou por pedido, ok? Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153, 153, parágrafo 2º, inciso, a linha I. O que é isso, gente? São as regras envolvendo servidores públicos. Então, eu não posso mexer no salário do juiz, salvo as mesmas regras que eu vou impor para os servidores públicos, tá? Quem vai determinar esses valores, essas regras, esses subsídios, esses salários? Novamente, o poder, o próprio poder judiciário. E ninguém ali pode mexer, tá? Continuando. O que os juízes não podem? E quando eu falo juízes, eu vou falar magistrados, é um termo melhor, porque aí eu tô falando de juízes, desembargadores, ministros. Eles não podem exercer, mesmo que eles tenham tempo de sobrando, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Juiz, desembargador e ministro só podem ser professores, tá? E a Constituição fala, salvo uma de magistério. Ele não pode sair dando aula em 3, 4 faculdades. Ele não pode ser professor de um monte de lugar. É uma de magistério, ok? Além disso, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Ô, gente, isso é óbvio, né? Isso acho que não precisa nem estar na Constituição. Se empresa privada proíbe funcionário de receber presente de fornecedor, para evitar ali um beneficiamento, para garantir a independência e tudo mais, por óbvio que um juiz que está ali para decidir com imparcialidade e baseado nas provas dos autos, ele não pode, em hipótese alguma, receber presentinho, né? Senão eu estou comprando o voto do juiz. Ah, quem dá o presente mais caro leva o juiz. Não, né, gente? Não precisava nem estar aqui. Isso é bom senso, mas como o mundo não tem, a gente precisa pôr na Constituição. Dedicar-se à atividade político-partidária. Gente, vamos falar de um caso recente. Um caso recente não, né? Um caso, eu nem sei mais se é tão recente assim. Quando o Moro resolve assumir como ministro da Justiça, ele resolve ingressar na vida política. E se ele entra na vida política, ele não pode mais permanecer juiz, porque existe uma vedação constitucional. Por isso que o Moro teve que pedir exoneração. Ele teve que escolher. Ou você é juiz, ou você é ministro. E aí ele optou por ser ministro. Nesse momento, ele pede a exoneração, assume a vida político-partidária. As duas ele não pode ter. Mais uma vez, para garantir a independência. Tá?
Além disso, receber a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas. Isso aqui eu já li, né, gente? Eu pulei, desculpa. Vamos pro 5, então. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Pessoal, vamos de novo falar do Moro? O Moro pediu exoneração. Pediu exoneração, virou ministro, e depois ele saiu, não é mais ministro, se desentendeu com o presidente. E todo mundo ficou perguntando, será que o Moro vai advogar? Ele pode advogar? Pode. Mas ele não pode advogar em qualquer esfera. Como assim? Qualquer esfera não, né? Qualquer tribunal. Porque a Constituição, quando ela fala da vedação ao exercício da advocacia, ela limita no juízo ou tribunal do qual se afastou. Então, o Moro não pode ajuizar nenhuma ação como advogado na Justiça Federal do Paraná. Ele não pode advogar na Justiça Federal. Ele vai poder advogar na Justiça Estadual? Vai. Ele pode ser um excelente penalista, um excelente advogado penalista, fazer defesas maravilhosas no Tribunal do Júri, no dia seguinte que ele saiu do Ministério da Justiça. Mas ele já tem limitações com relação à Justiça Federal. Tá? Outra coisa que, para vocês, com certeza, muita gente fica na dúvida é o seguinte. Professora, quando que eu posso fazer concurso para juiz? Quando eu formei, logo depois que eu formei, foi alterada, né, essa regra. Antigamente não existia um tempo mínimo, né, para ingresso na magistratura. Então, eu tenho colegas que acabaram de formar e no ano seguinte passaram no concurso para juiz. Mas aí no ano seguinte também, acho que eles foram os últimos, a Constituição foi alterada e o prazo de 2 anos... Cadê? Ingresso na carreira, 3 anos, desculpa, até me confundi aqui. 3 anos de atividade jurídica. Para que isso? Faz sentido? Claro que faz. Olha só. Assim que eu formei, de novo, né? Eu participei de algumas provas orais, eu assisti, né, que as provas são públicas, para a magistratura. E eu vi ali uma menina, isso me marcou muito, e eu gosto de citar isso como exemplo, que acho que vocês nunca mais vão esquecer. Uma menina que tinha acabado de formar. E a menina, ela deve ser uma excelente juíza, tá, gente? Não me julgue mal, mas olha o problema disso. Era para juiz do trabalho. E ela nunca tinha trabalhado. Ela sempre morou com os pais, ela entrou na faculdade, desde o dia que ela entrou na faculdade, ela resolveu que queria ser juíza do trabalho. Então, do dia que ela entrou na faculdade até o dia que ela se formou, ela estudou para ser juíza do trabalho. O único estágio que ela fez foi o estágio obrigatório da faculdade na faculdade, no núcleo de prática jurídica. E aí ela passou super bem qualificada na prova. Claro, ela tinha um conhecimento técnico maravilhoso. Ela sabia tudo. Foi lindo de ver a prova dela. Só que eu pergunto aos senhores, um juiz precisa ter só conhecimento técnico? Ou ele precisa ter uma certa experiência para entender as questões por trás daquele litígio? Será que quem nunca trabalhou consegue efetivamente entender as dores de um empregado que sofre assédio moral, que sofre pela falta de respeito de condições mínimas de trabalho, que não tem os seus direitos garantidos? Será? Outra pergunta que eu faço para vocês.
Será que quem nunca foi empregador, ou quem nunca teve um mínimo de experiência no ambiente de trabalho, consegue entender as agruras que um empregador passa para conseguir pagar toda a carga tributária de um empregado, para conseguir fazer com que os empregados efetivamente cumpram as suas obrigações, para lidar com falta de comprometimento de alguns funcionários? Será? E aí eu lembro que eu não tinha nem me atentado a isso, eu era recém-formada, mas alguns colegas, né, e principalmente minha mãe que estava lá na hora, ela falou assim, gente, como é que essa menina vai julgar uma relação de uma ação de doméstica, por exemplo? Ela nunca contratou ninguém. Ela nunca trabalhou. Ah, tá bom, não precisa ser de doméstica. Como será que ela vai julgar o assédio moral sofrido por um representante comercial? Meta. Será? O juiz ele não pode julgar simplesmente com frieza. Ele tem que entender, principalmente com o neoconstitucionalismo, com essa análise de concretização dos direitos e garantias fundamentais, da garantia da dignidade da pessoa humana, ele tem que garantir o primado dos princípios constitucionais nas relações humanas. E, consequentemente, ele tem que refletir isso no processo dele. Se ele não tiver um pingo de experiência, ele não consegue se sensibilizar com algumas questões importantes para entender a real natureza daquele caso. E isso eu expando para tudo, para o direito civil, para o direito empresarial, para o direito de família. O mínimo de experiência é importante. Cada estado, cada país, né, na verdade, cada país ele tem a sua regra para que a pessoa chegue à magistratura. No Brasil é concurso público, um concurso super difícil. Só que antes a gente não tinha nenhuma regra de tempo, regra de idade. Formou, bacharel em direito, pode e tem competência, tem condições de fazer o concurso público. Com o acréscimo dos 3 anos de atividade jurídica, a gente traz um certo requisito, a gente exige um pouquinho mais de maturidade daquele que vai prestar o concurso e vai se tornar o magistrado e julgar as nossas ações daqui para frente. Tá, mas o que conta como atividade para ingresso? A primeira coisa que vocês vão ter na cabeça e nunca mais vão esquecer é o seguinte: se eu exijo atividade jurídica, olha só o que diz, eu vou até voltar aqui. 3 anos de atividade jurídica. Se eu estou falando de atividade jurídica, eu obrigatoriamente exijo que a pessoa tenha formado em direito. A primeira regra é que ela tenha concluído o curso de direito. E só a partir do momento que ela conclui o curso de direito, que ela está com o diploma dela na mão, é que o prazo começa a contar. Como assim? Ah, professora, o estágio que eu fiz no Ministério Público enquanto eu estava na faculdade, não vale? Não. Ah, professora, o tempo que eu trabalhei num escritório enquanto eu era estagiária, não vale? Não. Nossa, professora, mas eu fazia tudo lá, eu fazia petição, eu fazia peça, fazia recurso, eu só não assinava e não fazia sustentação, e não participava de audiência, porque o resto, o advogado colocava tudo na minha mão, eu sei tudo. Ótimo, parabéns, você aprendeu muito, o estágio foi muito relevante para você. Mas tempo de atividade jurídica para fins de contagem de prazo para o concurso não vale, tá? Onde que foi definido esses critérios? Foi definido pela Resolução 75 de 2009 do CNJ. Esses exemplos que eu dei de pleitos de atividade jurídica em época de estágio, antes de concluir o curso, ou trabalhos em empresas que não são ligadas à área jurídica, eram muito comuns. E aí chegava na hora da análise,
ficava aquela briga, né? Aquela discussão, vale, não vale, quanto tempo tem, quanto tempo não tem, quando que começa a contar, quando que eu tenho que apresentar, né, o comprovante. Aí o CNJ resolveu isso, editou a resolução 75, que no artigo 59 fala o seguinte pra gente: considera-se atividade jurídica, para efeitos do artigo 58, parágrafo 1º, a linha I, ou seja, tempo mínimo para fazer o concurso, aquela exercida com exclusividade. Eu vou riscar para vocês. Exclusividade por bacharel em direito. Se é exclusiva por bacharel, quem que é bacharel em direito? Aquele que está com o diplomazinho dele na mão. Se não está com o diploma na mão, não é bacharel. Professora, eu ainda não fiz a prova da OAB, eu estou fazendo cursinho porque eu vou fazer prova da OAB. Ótimo. Você tem o seu diploma? Tem. Então você já é bacharel. O prazo já está contando para você se você estiver exercendo qualquer tipo de atividade. Mas eu ainda não tenho OAB. Eu não estou exigindo que seja prazo de atividade exclusivo de advogado. É de bacharel, tá? Efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima de 5 atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas. Depois que saiu essa resolução, vários amigos, eu sempre trabalhei em escritório, empresa, e vários amigos falaram: olha, eu estou estudando para concurso, mas eu preciso contar meu prazo para magistratura. Eu posso fazer algumas coisas no seu escritório? Eu falei: pode. Assim, sem compromisso. Eu te ajudo, eu faço uma petição, eu faço uma diligência, eu participo de uma audiência, de um processo. E aí a gente resolve. Pode ser? Eu falei: claro. E isso eles propuseram a fazer de forma voluntária. Conta. Professora, mas eles não estavam todos os dias lá. Não precisa estar todo dia. O que eles falam aqui? Eu preciso comprovar todo ano, ou seja, em cada um desses 3 anos, pelo menos 15, ou seja, 5 atos por ano, 15 atos privativos de advogados em processos distintos. Então, eu tenho alguns amigos que iam no meu escritório 2 vezes por ano. Eles sentavam lá, tinham procuração. Quando eu estava muito apertada, eu chamava e falava: preciso que você faça esse recurso, preciso que você conteste essa ação. E aí eu dava atividades para eles, alguns processos, eles faziam, tiravam ali 1 semana, 10 dias para dedicar ao escritório, por ano, e com isso eles comprovavam efetivo exercício da advocacia. Nossa, professora, mas é só 5? Só. Tá? Aí já dei uma dica para quem tá querendo comprovar tempo, né? Pega um amigo que formou com vocês, ajuda e vocês comprovam esse período. 3. Exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Qualquer atividade dentro de qualquer empresa, né? Se eu advogar para uma empresa, se eu exercer um cargo de gestora jurídica, qualquer coisa. Desde que, para minha atividade, eu precise demonstrar, eu demonstre, né? Precise não, eu demonstre, ou eu precise utilizar conhecimentos jurídicos. Não adianta você trabalhar por 3 anos numa concessionária de carros, vendendo carro. Qual o conhecimento jurídico que você usou? Eu tenho certeza que algum você usou, tá? Você vai chegar lá e vai explicar para o cliente que o IPI desse carro sofreu, não sei o quê. Alguma coisa você vai usar, porque o direito serve para tudo. Mas não era a finalidade, não era uma exigência, né, para exercer aquela atividade. Só que, por outro lado, eu trabalho numa imobiliária.
Não tem nada a ver com isso, não é um escritório. E nessa imobiliária eu fazia análise de contratos. Eu preciso de conhecimento jurídico para fazer análise de contratos? Sim. Eu consigo comprovar que durante esses 3 anos eu trabalhei fazendo, ou seja, eu trabalhei como advogado. Eu não tive nenhum processo contencioso, mas eu trabalhei como advogado, tá? Aí eu consigo comprovar a utilização desse conhecimento jurídico. No magistério superior, ou seja, aulas em faculdade, claro que vai contar. Eu tenho alunos que formaram, no ano seguinte já emendaram a pós, na verdade começaram a pós antes de formar, logo depois já entraram no mestrado, enquanto estavam no mestrado começaram a dar aula em faculdade de Direito. Isso conta? Claro que conta. Mas presta atenção, se você der aula numa faculdade e a disciplina que você dá aula é matemática, não conta. É português, não conta. Eu preciso que, para aquela atividade que eu estou exercendo na faculdade ou em qualquer lugar, eu precise preponderantemente de conhecimento jurídico e não de um conhecimento, e não que esse conhecimento seja um bônus, né? Eu preciso demonstrar que para exercer aquela atividade eu preciso do conhecimento jurídico. Além disso, o exercício da função de conciliador junto aos tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 horas mensais e durante 1 ano. Quem é conciliador? Formei, vou trabalhar de conciliador. Ótimo! A única coisa que vocês têm que se atentar é que vocês precisam de pelo menos 16 horas mensais, tá? Não são semanais, são mensais. Nada muito difícil de cumprir. Isso você vai conseguir através das atas, ou comprovar isso através de atas, através de declarações do próprio juízo, né? E aí você consegue, e você precisa de pelo menos 1 ano dessas 16 horas semanais, tá? E exercício de atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios. Também, novamente, você vai comprovar com o laudo arbitral, se você fizer parte da composição de um tribunal dentro da estrutura, você vai lá pedir para o tribunal arbitral uma declaração de quais foram os litígios no qual você teve participação e como, né, e o tempo que você trabalhou com esse tema, ok? Seguindo, estamos quase acabando. Para não ter dúvida, é vedada a comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico. Fiz estágio desde o primeiro período. Que bom que você aprendeu, mas para cá não conta. A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à comissão do concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. Então, a atividade preponderante, tudo que eu for juntar de prova vai para a comissão do concurso e aí eles vão analisar a validade ou não. É realmente atividade preponderante jurídica? É, não é. Ah, não tem o número de atos processuais exclusivos ou atos exclusivos de advogado. Tá fora? E aí a comissão vai fazer essa análise, tá? Bom, nosso tempo está terminando. Vou parar por aqui e a gente começa a próxima aula tratando sobre o 5º Constitucional.